Olá pessoal, que Deus abençoe a nossa terça-feira em nome do Senhor Jesus. Hoje eu vim compartilhar com vocês, nessa terça-feira, a palavra de Deus que está lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 19 e 20, vem dizendo assim: Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez pazes com todas as coisas, tanto no céu como na terra. Ou seja, Deus escolheu seu Filho, o único Filho Jesus, para que nós venhamos sair da escravidão, da escuridão e passasse para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus, através do seu Filho, nos permitiu ter livre acesso a Ele, né? Noutrora, a gente éramos distantes, separados de Deus, inimigos de Deus, mas através é que a Bíblia diz, né? Que por meio do sangue do Filho da cruz, o Pai fez as pazes com as coisas, tanto no céu como na terra. Ou seja, através do sangue de Jesus, houve uma reconciliação, né? Hoje a gente não vivemos mais debaixo de um jugo, de uma escravidão, onde há condenação, onde há dor, né, sofrimento. Hoje temos livre acesso ao Pai, podemos ir até o Pai em oração, buscar a presença dele sem nenhuma interrupção, né? Noutrora a gente era escravo, era pecadores, né? E Jesus veio abolindo tudo isso e nos trazendo para a sua graça, né? Com isso, né, o nosso nome também mudou, né? Passamos a ser filhas de Deus, ou seja, hoje podemos se apresentar diante do Senhor, né, santos, podemos se aproximar de Deus e buscá-lo, né? Não tem barreira que vai te impedir de chegar até o Pai, né? Nós devemos construir hoje um alicerce da nossa vida espiritual sobre a rocha, aonde nada e ninguém pode arrancar de nós a presença de Deus, né? Embora estamos vivendo uns tempos difíceis, onde o inimigo, ele está aí mesmo ceifando a vida das pessoas, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que venhamos ter vida e vida com abundância. O diabo, o inimigo, ele quer que os filhos de Deus não entendam os seus direitos, o que foi conquistado, quais os benefícios dessa conquista que foi deixado para nós, filhos de Deus. Quando nós entendemos e a gente praticamos, a gente podemos contemplar a maravilha de Deus, a gente podemos usufruir dos benefícios dessa conquista da palavra de Deus, né? Então, ou seja, o apóstolo Paulo estava aqui falando para os colossenses, né, que para eles continuar a permanecer firme nesses ensinamentos das esperanças, da verdade, para que eles não viessem se distanciar, se afastar do Senhor. Aqui lá no versículo 23, para não ficar nas minhas palavras, vem dizendo assim: é preciso, porém, que continue a crer nessa verdade, nela permaneçam firmes. Não se afaste da esperança que recebeste quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele foi proclamado para ensinar a verdade, levar o conhecimento para aquelas pessoas que não conheciam Cristo, né? Então ele estava aqui mostrando a importância da gente guardar, reter firme aquilo que aprendemos da palavra de Deus, para que nós não venhamos se afastar da verdade, sair do caminho da verdade, né? Que nós venhamos dar o valor daquilo que foi feito por nós, né? Por ter essa conquista que é para ser usufruída, para ser usada, né? Ou seja, quando nós éramos desconhecidos, nós éramos
estranhos, não era amigo de Deus, a gente não reivindicávamos os nossos direitos porque nós não sabíamos, mas a partir do momento que ouvimos a palavra de Deus, entendemos o que ela fala, o que Jesus fez por nós e assumimos ela, passamos a crer e a colocar em prática aquilo que Deus fala, ou seja, passamos a viver sobre essas orientações e passamos a negar a nós mesmos para fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus garante: quem nela crer não será confundida, ou seja, tudo que eu pedi em oração crendo segundo a palavra de Deus, seria o que? Ouvida, realizada, pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra e que bate, se lhe é dado. Ou seja, o nosso Pai, Ele está com seus ouvidos atentos ao nosso clamor e à nossa súplica, tudo que nós pedimos a Ele, ou seja, tudo que nós levamos até a presença de Deus, até o altar de Deus, você pode ter certeza que cada palavra ela está sendo depositada, armazenada na conta de Deus. Ou seja, cada lágrima, cada clamor, cada súplica, todas elas têm sido acolhidas, todas elas têm sido ouvidas por Deus. E no tempo oportuno, Deus manifestará o poder de Deus, né? Com isso, nós vamos fazendo o que? Vamos perseverando, vamos declarando que a vitória já nos pertence e que em Cristo somos mais do que vencedor, porque tudo isso já foi conquistado quando Jesus nos deu a palavra, né? Porque tudo foi criado por meio dele e para ele, né? E nós que somos a testemunha de Cristo, temos que sermos essa boa testemunha como o apóstolo Paulo estava sendo, ou seja, ele passava por tribulações, por problemas, mas mesmo assim ele não deixava de proclamar a liberdade. Ele estava ali a serviço de Deus, ao serviço do reino de Deus, e ali ele entendia que Deus usava, Deus trabalhava e que a força que tinha dentro dele era do Espírito Santo, era a palavra de Deus que usava, e ele era apenas um instrumento ao qual Deus estaria usando, né? Ou seja, cada um de nós temos uma missão, essa missão, e começar a trabalhar, né, para que Deus venha nos usar. Ou seja, Deus tem a sua forma de trabalhar em cada ser humano, cada um tem um dom, cada um Deus usa de uma forma, né? Para uns, né, Deus ainda está trabalhando para que a pessoa venha a ter, né, ela venha a ter coragem até de enfrentar as câmeras, de falar público. Outras, Deus tem outras formas de trabalhar, no louvor, né? Na palavra ou em outras coisas, né? Então, ou seja, Deus vai nos trabalhando, preparando para esse dia, né? Eu posso dizer que eu não gostava de câmera, né? De ficar falando e tal. Então, Deus foi trabalhando assim na minha vida, foi me habilitando nesse sentido, porque eu gostava mesmo de só ficar escrevendo, falando da palavra de Deus, até o momento que Deus mesmo vai trabalhando na gente, que daqui a pouco a vontade, Deus sustenta essa vontade, né, que é dele, de proclamarmos liberdade aos cativos e seus direitos de filho herdeiro de Deus, você deve usá-lo, né? Embora pareça estar tudo desfavorável para a sua vida, sabe de uma coisa, que Deus não é filho do homem para que se arrependa. A palavra dele não volta vazia. A palavra de Deus é espírito e verdade, vida, ou seja, a palavra de Deus não vai passar. Embora realmente é uma luta tremenda no mundo espiritual, porque o inimigo não quer que você tome posse, que você assuma suas conquistas, porque sabe que os filhos de Deus, reivindicando as suas conquistas, muitas coisas vão acontecer. Ah, mas eu já assumi a minha conquista, né? Vamos supor, a pessoa fala assim: eu já assumi a minha conquista, já tenho lido a palavra de Deus, mas nada está acontecendo na minha vida. Ou seja, muitas vezes a gente aprendemos, né, que a nossa confiança temos que estar no Senhor, porque nesta caminhada a gente vai se deparar com muitas promessas
a gente vai se deparar com muitas coisas ao qual nos faz firmar sobre ela. Aí quando não é realizado, ou quando acaba tendo uma frustração, uma decepção, a pessoa vai aprendendo que a gente tem que confiar no Senhor. Não que você colocou sua esperança no homem, mas muitas vezes a expectativa, por muitas vezes você está passando por um momento difícil e naquele momento você acha agora vai dar certo, que Deus está no controle e acaba sendo frustrado, porque Deus quer mostrar que quem tem o domínio da sua vida é Deus, não nós, né? Então muitas vezes a gente vai se deparar com dias como esses, que nada está sendo favorável, que nada está colaborando, que parece que o céu está de bronze, né? Parece que Deus tampou os ouvidos, mas não é bem assim. Tem momentos que exigirá de nós você se aprofundar mais em Deus, né? Não é fácil. Você está construindo a sua vida espiritual sobre o alicerce, né? Independentemente, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ou seja, você não está servindo a Deus pelo que Ele pode te proporcionar, mas você está servindo a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe como cuidar, como trabalhar na nossa vida. E devemos confiar e devemos crer, porque o crer, né, o que faz vencer o mundo é a nossa fé, né? Você pode estar aí passando uma dificuldade na sua vida. Você tem a certeza de uma coisa, que do céu Deus está contemplando cada um de nós, nos observando, e muitas vezes é necessário a gente usarmos as nossas armas espirituais, a palavra de Deus, reivindicar. O salmista Davi, ele lembrou a Deus das promessas que Deus tinha na vida dele. Por quê? Ele orou assim: Senhor, lembra da palavra dada ao teu servo, a qual tu me fizeste. É nela que eu tenho esperança, é nela que eu tenho me firmado, é nela que eu tenho crido. Ou seja, ele estava lembrando a Deus das promessas que Deus tinha dito para ele, porque no dia da aflição, da angústia, era nela que ele se refugiava, era nelas que ele permanecia de pé, firme, né? Ou seja, não tem problema de você chegar para Deus e apresentar o que Deus tinha falado. Você tem que ser sincero, porque antes de você falar para Deus, você já está pensando e Deus já conhece seus pensamentos. Então você tem que botar para fora o que você está pensando e ser sincero e falar com Deus: Senhor, se a tua palavra é comigo, se o Senhor está aqui nessa palavra, é ela que vai realizar. Então durante esse processo o Senhor vai estar sustentando a minha fé para permanecer cada vez mais firme e resistente, né? Então você vai estar sendo sincero e falando com Deus, e Deus vai estar ali ouvindo, né? Nós não devemos deixar de manter o nosso relacionamento com Deus, né? Assim como muitas vezes a pessoa tem um amigo onde ela conversa, onde ela expõe toda a situação da vida dela, você tem que ter o seu momento de comunhão com Deus, de relacionamento, de conversar com Deus, falar com Ele, né? O que está acontecendo, o porquê disso, né? Eu sei que muitas vezes não vamos ter resposta, né? Porque a resposta vai vir durante os processos que você vai compreendendo, e Deus vai te amadurecendo e vai te fazer você entender mais um pouco lá na frente, né? Mas quem nos fez, somos propriedade exclusiva de Deus. Ele nos conhece, nos sonda, conhece o nosso pensamento,
né? De longe ele sabe, né? Ele sabe todos os nossos passos porque foi ele que nos criou, ou seja, ele ao tempo todo está nos observando. O nosso histórico de vida está com ele, né? Ou seja, a gente, para outras pessoas, a gente pode ser vista pelo que ela está vendo, mas Deus nos conhece por inteiro. E por Ele nos conhecer por Deus nos conhecer por inteiro, né? As bênçãos dele só nos alcança através do nosso coração. A Bíblia diz assim, que de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque é dele que procede a saída da vida. É lá que Deus vai avaliar o nosso coração, né? Então, o trabalhar de Deus, muitas vezes, para nós, vai ser muitas vezes doloroso. Deus vai estar extraindo o melhor ou o pior, né? Ele vai estar te observando. Se você vai estar encarando essa prova como algo que Deus não liga para você, que Deus não se importa e que Deus não é com você, ou você vai enxergar de outra forma. Que se Deus está permitindo é porque Ele quer te habilitar, porque Ele quer trabalhar na sua vida. E assim você entende, você passa também a manter a paz e a trabalhar e a buscar mais as coisas de Deus, né? As coisas espirituais, né? Para você poder estar como Deus quer que você esteja, para a boa, perfeita vontade dele ser completa na sua vida, né? E aqui o apóstolo Paulo, ele trabalhava porque ele queria que a igreja, os colossenses, ele viesse ter uma vida estruturada, uma vida espiritual alicerçada, né? Porque ele queria ver o amadurecimento da fé deles, ele queria ver o crescimento, que nós não podemos levar uma vida espiritual, uma vida na presença de Deus de qualquer jeito, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para zelar e cuidar da nossa vida espiritual. Mas se você a cada dia pegar a palavra de Deus, um versículo e ler, e orar um pouquinho, falar com Deus, você já está colocando Deus em primeiro lugar. E ali você está firmando a sua vida. Você está dizendo que o compromisso que você tem com Deus é esse. Por mais que a sua vida esteja tomada de afazeres, você colocou Deus em primeiro lugar, para que todas as outras coisas que necessita de ser acrescentada, ou seja, você está procurando encaixar no seu compromisso de fidelidade, colocando Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Muitas vezes vai exigir disciplina e vai exigir também renúncia, né? Porque se eu amo a Deus, eu vou guardar a palavra. Se eu guardo a palavra, eu vou praticar, eu vou obedecer. E obedecer muitas vezes a gente negar a nós mesmos e passar a ser guiada e direcionada pela palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz? Né? Que sem mim nada podeis fazer. Aqueles que se unem ao Senhor tornam um só espírito com Ele, né? Se você quer se tornar um só espírito com o Senhor, você tem que se unir a Deus, né? E não unir a outros deuses, a não unir as outras amizades que afastam você de Deus, né? Então, o que nós temos que fazer? Para agradar a Deus, a gente vai ter que muitas vezes agradar a nós, né? A nossa carne. A carne muitas vezes não vai querer jejuar, não vai querer ler a palavra, não vai querer as coisas do Espírito, mas você pode ordenar a sua carne para obedecer o Espírito de Deus, a obedecer a palavra. E todo dia doutrinar ela, né? E todo dia doutrinar.
Você lembra da Sara? A Sara, ela não podia ter filhos e ela passou a fazer o parto das mulheres que conviviam ali no meio daquela tenda com Abraão, né? E todos, né? E ela já estava de uma certa idade que ela mesma, né, fazia, a sociedade era por ela já ser de idade, e Abraão também, ela não podia gerar, porque ela era estéril, mas Abraão e Sara tinham a promessa de Deus, deles terem filho, mas se no momento propício, no momento de Deus. Então o que tinha que acontecer? Eles tinham que ficar firmes. A incredulidade tinha batido na porta do coração da Sara, mas Abraão continuava a crer, né, naquilo que Deus tinha prometido, tinha falado. Você acha que para a sociedade, naquele tempo que a mulher não podia gerar, ter filho, a cobrança, o olhar, as pessoas sempre esperavam anos e anos e nada acontecia na vida da Sara? Ou seja, Sara não tinha culpa, porque se Deus não abrisse a madre de Sara, ela não ia gerar, né? Ou seja, as pessoas colocavam, vamos supor, a culpa era ela que não pode ter, o problema é ela. Tem que arranjar outra mulher para Abraão. Mas o problema não era porque ela não queria. O problema, ou seja, a Sara, cada um de nós temos, cada um de nós, Deus sabe como trabalhar na nossa vida. E a de Sara e Abraão, ele achou que ele deveria vir no momento que era desfavorável, que era um momento do impossível, né? Porque para a ciência, a lógica humana, era impossível da Sara e Abraão sustentar uma gravidez e ter filhos, dar de mamar, mas quem prometeu garantia, né? Força, o leite para amamentar, vigor, né? Então, para Deus nada é impossível, né? Deus, ele quer confundir a lógica do homem e muitas vezes a pessoa vai ser julgada, a pessoa ela vai ser apontada, mas que se o nosso olhar da fé estiver em Deus, a gente vai conseguir ir avante, a gente vai conseguir construir a arca, né? Como aconteceu com Noé. Conseguiu ir avante com o propósito de Deus, né? Então cada um de nós sabemos o que Deus tem para nós, o que Ele vai fazer na nossa vida. Cada um de nós, ou seja, cada pessoa individualmente sabe que Deus fala ao seu coração. Agora, ninguém vai saber o que Deus fala ao meu coração, o que Deus tem preparado para mim. Por quê? Porque é algo individual, né? Então, ou seja, a pessoa ela tem um olhar de julgamento, ela tem aquilo que ela vê, mas Deus, ele vê o coração, né? Se seus olhos, seu coração está firmado em Deus, né? Você vai conseguir chegar do outro lado, conseguir, né? Ir avante, perseverando, né? Então, você vê, né? A palavra de Deus já mudou. A gente estava aqui já em Colossenses, já fomos para Sara, para Abraão, já fomos lá para o salmista, né? Então, que nós vamos reter o que Deus está falando conosco, né? Porque o foco aqui dessa mensagem aqui foi de Deus ter escolhido Jesus, né? Ele nos reconciliou através de seu Filho Jesus Cristo, né? Hoje já somos reconciliados, temos uma nova vida e essa vida, ela não pode ser devastada, ser roubada pelo inimigo, as opressões. A nossa vida, ela não pode, nós não podemos dar liberdade para o diabo roubar a nossa paz e a vida que Cristo conquistou. A gente não podemos deixar que o inimigo venha trazer para nós essa escravidão, essa condenação nesse sentido de opressão. Por quê? Porque Cristo já levou, não devemos aceitar.
ninguém nos escravizar, ninguém nos atormentar, ninguém nos oprimir, né? Além de termos a lei de Deus, temos a lei dos homens aqui na terra para ser usada. Ninguém tem o direito de oprimir ninguém, porque hoje em dia a lei de calúnia, perseguição, todos esses têm uma lei para ser usada. E quando a gente usa, aí cada um vai ficando no seu devido lugar, né? Porque a pessoa não respeita. Hoje em dia as pessoas não estão respeitando o espaço da pessoa, elas não estão respeitando a vida da pessoa. Eles querem passar o que? Por cima, eles querem ter uma quantidade de benefícios de pessoas ao seu lado para continuar defamando, denigrindo, né? Mas cada um só dá o que tem, né? Porque pessoas que não conseguem nos atingir diretamente, eles vão tentando ir pelas beiradas, manipulando, fazendo o que tem que fazer. Mas nós que temos para dar, vamos dar o quê? A nossa paz. Porque quem está pelejando por nós e ao nosso favor é o nosso Deus. Amém? E eu declaro que esse dia seja um dia maravilhoso e abençoado na sua vida. Que a palavra, você venha reter a palavra de Deus no teu coração e crer que Deus te escolheu para fazer o que Ele quer, o que Ele deseja. E mesmo você não vendo essa condição em você, que você passa a enxergar a promessa de Deus e passa a assumi-la, porque Deus, Ele habilita quem Ele quer, não quem o homem quer. O homem quer aquele, mas Deus quer habilitar quem Ele escolheu, né? E quem somos nós para frustrar o plano de Deus, né? Deus abençoe a vida de vocês. Uma ótima terça-feira em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.